Irmãos, então vamos ler a palavra em Jeremias 29. Se você puder se colocar de pé diante da palavra de Deus, por gentileza. Jeremias 29, 11. Amém? Jeremias 29, verso 11, 12, 13 e 14. Amém? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Glória a Deus. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aleluia. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém, igreja. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu li essa palavra, incrível porque sempre quando eu trago a palavra para a igreja, não me surpreende a palavra. Eu disse, Senhor, mas é uma palavra que eu gosto tanto, isso parece ser tão particular, parece ser tão de mim isso. Mas, conforme eu fui desenvolvendo, fui lendo e fui conversando com o Espírito Santo, tomou outro rumo que eu não esperava. É muito lindo quando chega alguém na igreja para pregar para nós e só prega as coisas que têm sabor de mel. Amém? Aquilo que a gente quer ouvir. E é muito complicado quando a gente escuta coisas que a gente não quer ouvir. E aí eu pensei assim, se Deus sabe os pensamentos que Ele tem a meu respeito são pensamentos de paz e não de mal, o Senhor, está muito fácil, explica, porque está tão além do meu entendimento que eu preciso que o Senhor me dê as saídas para mim entender. Aí Deus me pergunta assim, quem eu sou para ti? Eu fico com vontade de chorar só de pensar no que é Deus para mim. Glória a Deus. Quem é Deus? Você já fez essa pergunta? Quem Ele é? Além de ter criado um universo inteiro, de ter soprado em cada um de nós o fôlego de vida. Ele é além disso. Ele é amor, Ele é paz. Satanás tenta distorcer isso. Ele tenta sim distorcer isso na mente das pessoas, querendo que as pessoas tenham uma imagem de Deus, que Ele é um pai ríspido, bruto, que Ele é rígido para com os filhos. Ele é sim quando necessário. Porque nenhum pai que quer o bem do filho vai deixar ele fazer o que quiser. Glória a Deus. E eu pensei, Deus me resgatou do pecado, me tirou das trevas e fez com que eu viesse ser sal na terra. Me deu a oportunidade de começar de novo aquilo que muitos achavam que ia ser só mais alguém nesse mundo, mais um derrotado. Que é assim que quando a gente está no mundo as pessoas nos visam. A gente está sofrendo, está passando pelas batalhas. E mesmo passando pelas batalhas, as pessoas ainda acham que eles precisam nos afundar mais um pouquinho. E eu pensei, Deus é tudo para mim. Porque Ele me deu a oportunidade de começar de novo. Aceitei Jesus, de fazer um casamento maravilhoso. Me deu a dádiva de ser mãe, de formar uma família. Tudo que é plano dEle para cada um de nós. Não é plano de Deus que a gente venha a unir-se, casar, ter filhos, e que esses filhos caminhem rumo em direção a Cristo, amém?
É tudo isso? Nossa! E Deus está com as mãos sobre a gente, fazendo que a gente prospere nesse plano maravilhoso dele, que nós estejamos no caminho dele. É plano dele, desde Abraão. Ele quer que nós sejamos a descendência. Amém? E aí tu me pergunta assim, o que tem que ver então? Porque bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós. É porque eu me perguntei, como estava o meu coração a respeito de tudo isso que Deus faz na minha vida? O que eu faço para Deus? Tá me entendendo? Deus faz tudo para nós. E nós fazemos o que para Deus? Irmãos, aí eu me fiz a pergunta: quem é Deus para comigo? E como eu sou para com Deus? E me envergonhei. E me entristeci. Porque de tudo que Deus faz por nós, a gente não faz nada para Deus. A gente tem uma casa, a gente tem um carro, a gente tem uma família, a gente tem tudo nas mãos. E a gente vive a se queixar mesmo assim. E eu perguntei, poxa, mas se diante de tudo isso que Deus me dá e faz comigo, Deus é para comigo tudo e eu não sou nada para Deus, como é que está o meu coração então? Se eu não me contento com a família que eu tenho, com a casa que eu tenho, com o carro que eu tenho, com a vida que eu levo, materialmente, como é que está o meu coração diante disso tudo? Eu me preocupei, irmãos. São muitas coisas para administrar. E quando eu li essa palavra que diz assim, porque bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Olha como Deus é bom. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Interessante que, até aí nós entendemos tudo, mas para vos dar o fim que esperais. É o fim que cada um quer para si. Aí eu me perguntei assim, então como é que eu estou fazendo para ter o fim que eu desejo? Eu quero ir para a casa de Deus, irmãos. Não aqui. Eu quero ir embora para a glória de Deus. Eu quero ir para lá. Eu acredito que a igreja também, amém? Mas eu faço uma pergunta para você, igreja. Como é que estão as suas ações diante dos olhos de Deus? Como é que você está aqui dentro, no seu coração? Como é que está diante de Deus? Neste momento, se a trombeta tocasse e Jesus voltasse, você se acha digno nesse momento de ir para a glória de Deus? Não precisa me responder nada. Mas você aí, no seu íntimo, você se acha digno neste momento? Porque Deus é tudo e nós não somos nada, e mesmo assim nós queremos. Não é mesmo? Mesmo assim nós queremos. E nos queixamos quando Deus não faz as coisas para nós. Em base nisso eu fiquei pensando, mas como fazer para alcançar tudo isso? Deus, na Bíblia, eu gosto muito das pregações aqui na igreja, a gente aprende muito. E um dia eu escutei o pastor Hermes dizer que na Bíblia há mais de 600 mandamentos. E de fato, eu não li toda ela. Né? Eu estou lendo, estou estudando, porque eu acho que ler é muito fácil, ler que nem um livro, mas tu estudar e praticar é bem diferente. E eu olhei assim aquilo tudo e pensei para mim, se os mandamentos de Deus diz que são mais de 600, ele fez 10 para não deixar tão difícil, porque ele sabe que às vezes nós não somos muito capazes de completar os 600, ele fez 10. E sabendo que os 10 às vezes também é muito difícil, ele resumiu em 2. Que é amar a Deus sobre todo. Olha como Deus é bom, que ele facilita a coisa para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos.
Aí eu pergunto para a igreja, o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Alguém pode citar uma? Colocar Deus em primeiro lugar. Amém. Amar a Deus é colocar Deus em primeiro lugar. É amar um filho menos, aliás, do que Deus. Como consegue uma mãe amar um filho menos do que, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas tem coisas mais além disso. Colocar Deus em primeiro lugar, sim. Antes de vaidade, de egoísmo, de inveja, de soberba, de infidelidade, de pecado. Amar a Deus é sobre todas essas coisas. Amar a Deus antes de pensar em pecar. Porque se nós queremos estar em espírito e em verdade com o Senhor, a gente precisa amar a Deus sobre todas essas coisas. A gente precisa amar a Deus sobre a dificuldade que a gente tem em relação às pessoas. Porque pensa bem, se nós temos dificuldade com as pessoas lá em casa, com vínculo na igreja, você tem dificuldade com as pessoas que estão andando ali na rua, com aquele que Deus que quer que tu fale da palavra dele. Amar a Deus sobre todas as coisas, é isso, igreja. É amar a Deus antes de qualquer sentimento ruim entrar no nosso coração. Amar a Deus sobre as nossas paixões, sobre as nossas vontades. Amar a Deus sobre esse sentimento péssimo que eu sinto em relação ao irmão. Amar a Deus sobre essas coisas que se passam, esses pecados mais íntimos que ninguém vê, ninguém sabe. Só você e Deus sabe. E que Ele sabe que está em você. E que você não consegue consertar com Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas é superar tudo isso. É superar. É você conseguir ver o seu próximo, amar o seu próximo como você mesmo. Mas que difícil é amar o irmão meu. Que difícil é amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu nunca vi tamanha dificuldade. Eu sei porque até quando eu vou andar de ônibus, na frente do ônibus ali para gestantes, idosos, deficiente físico, obesos e com criança de colo, né? Os idosinhos tomam conta. E eu vou lá, o tempo inteiro brigando com os vovôs. Eu queria sentar. É difícil amar até o vovô que está sentado no lugar que era meu por direito. Mas, irmãos, como é difícil. Sabe por quê? Porque a gente não ama nem a gente mesmo, às vezes. A gente não consegue se perdoar. A gente não consegue passar por cima do pecado, esmagar ele com toda a força. A gente não consegue deixar de falar mal de alguém. A gente não consegue deixar de fazer coisas que nos prejudicam. Então, neste momento, a gente não se ama. Quando a gente não consegue buscar as coisas para nós crescermos espiritualmente, a gente não está se amando. Como que eu vou exigir de alguém que ame o próximo se não ama a si mesmo? Eu passei a entender isso. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou amar o meu próximo? Que dificuldade é essa que eu tenho em ter paciência com as pessoas? E Deus me pergunta, e tu tem paciência contigo? E tu te ama antes de mais nada? Não tinha pensado por esse lado. Esse mandamento é te amar, Luiz. É te amar, Camila. É amar cada um de vocês. Porque se a gente não praticar em casa esse amor, dentro dessa casa aqui que se chama coração, nós não praticar isso, não praticar dentro da nossa casa, não praticar dentro da igreja, não praticar lá fora. Poxa, irmãos, Deus é amor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é amor. Aí tu vai querer amar teu namorado, teu marido mais do que tu ama a Deus. Tudo errado. Porque a gente precisa entender que alguém está nos dando fôlego para respirar. A gente precisa entender que alguém tem pensamentos de paz no meio de um monte de gente que está querendo nos detonar muitas vezes. Alguém tem pensamentos de paz e não de mal ao nosso respeito para dar o fim que nós desejar.
Não é o que o pastor Jair quer que eu aconteça por ele. Ele quer que toda a igreja vá para a glória de Deus. Mas é o fim que eu desejar. Deus, por ele toda a igreja vai embora. Mas ele é tão sábio que ele deu livre-arbítrio para cada um de nós. Para vos dar o fim que desejares. Amém, igreja? Amém. E eu me perguntei, o que faremos para colher? Já que nós estamos plantando, não sei de que forma você está plantando esse fim que vos desejares, que nem diz a palavra de Deus. Eu não sei de que forma você está plantando isso, mas eu perguntei para Deus, como é que eu vou fazer isso? E Deus me deu em Tiago 1:12, não precisa abrir se não quiser, mas assim, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém, igreja? Olha que lindo. A gente vai suportando, e Deus vai lá. Ele está vendo nosso coração, Ele está sondando. Ele sabe que a gente está buscando aquilo ali. No verso 2 diz, então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Interessante que às vezes a gente não vigia quanto esses pensamentos que a gente tem, quanto as nossas falhas, quanto tudo que acontece no nosso redor, nossa família. A gente está tão cheio das nossos querer, das nossas paixões, né? Aí eu perguntei assim, não precisa levantar a mão, eu não tenho nada que ver com a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Eu só vim aqui fazer uma parte que Deus pediu, me convocou e eu só vim fazer. Se vai agradar ou não os irmãos, aí cabe os olhos e ouvidos espirituais de cada um. Amém? Até hoje o Márcio mexeu comigo, ele chegou lá na CIA, eu estava relendo a palavra e estava tudo escuro. E ele disse assim para mim, tu está na unção mesmo, né? Porque não tem nem luz aqui, como tu está enxergando a Bíblia? Ele só pode ser o Espírito Santo que está iluminando para ti. Então a gente busca a presença de Deus. E se Deus tiver que iluminar, Ele vai fazer. Amém? E aí, essa parte diz então me invocareis e ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. E eu faço uma pergunta para a igreja. Quanto tempo faz que você não invoca realmente o nome do Senhor? Quanto tempo faz que você realmente não busca, não clama a presença de Deus, sabe? Até sentir aquele arrepio, sabe? O arrepio do Espírito Santo, amém? Alguém já sentiu aí? Aquele arrepio. Quanto tempo faz que você não busca, não invoca, não vai, não ajoelha, não ora? Ai, não estou ouvindo a voz de Deus. Tu não está buscando, meu querido. Não está orando. Nem sequer jejua. Nem sequer jejua. Nem sequer... Isso é incrível. Os irmãos exigirem de Deus algo que não sai daqui de dentro. Teve uma época que eu dizia pro meu marido, eu dizia assim, poxa, Deus não fala comigo. E ele olhou para mim e disse assim, tá, tu tens procurado? E eu, pô, tá aí. Como eu vou exigir a presença de Deus se eu não oro de manhã para agradecer a Deus por aquele dia? De tarde eu nem sequer lembro que Deus está existindo naquele momento. E à noite muito menos, porque eu estou muito cansada, preciso ir dormir. Eu nem agradeço a Deus pelo dia que correu e Ele me deu vários livramentos. Eu não invoco o nome do Senhor. Há quanto tempo? Eu não jejuo para me consagrar, para buscar intimidade com Deus. Há quanto tempo? Quanto tempo faz, igreja, que você não faz isso? E aí você quer seus problemas no estalar de dedos solucionados. Se você está fazendo tudo isso, amém, glória a Deus. Mas se você não está, irmão, começa a pedir para o Senhor mover as suas águas. Começa a pedir para Deus mover, sabe? Senhor, eu quero orar de manhã, me acorda, por favor. Eu disse para o Senhor, eu não vou nem fazer propósito contigo, que a Bíblia diz, né?
Não faz um voto que não vai cumprir, né? Eu disse, eu quero me acordar às 3 da manhã para orar para ti, porque diz que de madrugada tu me escuta melhor. Amém. E eu disse, então me acorda aí, me dá um jeito. Sei lá, desperta, Deus me chama. Olha, só falta botar os anjos tocando um instrumento do meu lado e eu não me acordo. Eu me acordo, eu viro pro lado e sigo dormindo. O que é isso? É comprometimento? Se eu quero, eu tenho que buscar. Ninguém vai fazer isso por mim. Amém. Sabe, buscar a presença de Deus é além, sabe, de tipo, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, amém, amém, boa noite. Além, igreja, disso. É se humilhar diante da presença de Deus, é chorar sim, é ficar ali até não saio daqui enquanto tu não te manifestar. Porque depois, irmão, a gente critica quem está buscando, a gente critica quem está cheio de unção, a gente critica porque a opinião da pessoa que está cheia do Espírito Santo não é a mesma nossa. Por quê? Porque ela está cheia do Espírito Santo e nós não. Glória a Deus, aleluia. Aí a gente abre a nossa boca, que muitas vezes não tem o que falar, para criticar o irmão que está cheio do Espírito Santo. Não porque está errada a forma de estar pensando, não, a gente é que está errado porque não está cheio do Espírito Santo. Aí é muito fácil criticar. Não é mesmo? Uma coisa que em nós não está. Mas não julgo ninguém por isso, quem sou eu? Mas é que muitas vezes a gente fala as coisas sem pensar. A gente critica sem pensar as lutas que cada um está sofrendo. Amém, igreja? Eu pergunto isso para a igreja a respeito de você orar e buscar a presença do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz para a gente buscar e orar sem cessar. Deus, irmãos, eu não sei, e nem quero saber da tua vida, da tua intimidade com Deus, não tem nada a ver com isso. Eu só digo isso porque o reino de Deus é enorme. Creio eu. Porque se Deus expulsou uma terça parte dos anjos, calculando pela pizza que o pastor fala, é um bom pedaço. Amém. É muito grande. Cabe muita gente. Olha, um monte de gente cabe lá. E eu não me importo de dividir com qualquer um de vocês, irmãos. O dobro de vocês, os filhos de vocês, a descendência de vocês. Coração de mãe é o coração de Deus. Cabe mais um sempre. Amém. Só que se fosse tão fácil falar na igreja, não é? Por isso que eu pergunto para você, como é que está a sua oração, seu avivamento? Como é que está Deus aqui, ó? Aqui. Porque o que vale? Eu ter um carro, eu ter uma casa, eu ter tudo dentro de casa e eu não ter nada aqui dentro dessa casa. Glória a Deus. Tá vazio. Vazio de amor, de compaixão, de sede do Espírito Santo. E tá cheio de rancor, tá cheio de vaidade, tá cheio de sentimentos que não provêm de Deus. Como é que tá aí o seu coraçãozinho? Tá tão ocupado com as coisas do mundo que não tá ocupado com as coisas de Deus? Irmãos, a palavra de Deus é aquela velha história. É uma faca ou uma espada de 2 gumes? É os dois? Espada de 2 gumes, amém. Ela tanto vai para vocês quanto ela vai vir para mim. E tocou muito no meu coração. Tocou muito, muito. Porque eu perguntei, se Deus não está conseguindo, eu não estou conseguindo essa comunhão com Deus, é porque Deus também não está conseguindo se chegar a mim. E o que está em mim que está impedindo isso? Eu gostaria que você se autorrevisasse. Se você está na bênção, está falando com Deus todos os dias, amém, me ensina a prática. Porque a teoria eu já sei. Me ensina como é que você está fazendo. É isso que eu pergunto para a igreja. Como é que está a sua intimidade com Deus? Aqui dentro. Eu não quero saber se tu tem dinheiro, se não tem dinheiro, se está faltando uma coisa em casa ou não. Eu quero saber se você está com Ele aqui dentro. Porque a palavra de Deus diz, buscai o reino dos céus e as demais coisas acrescentadas. A última prova, uma das últimas, mas das mais fortes que Abraão teve, foi quando Deus pediu para que ele desse Isaac sacrifício, amém? Amém. E
Eu imagino Deus orgulhosíssimo de Abraão. Ele foi lá e ia meter a faca no guri. Mas o anjo de Deus foi lá e... Aleluia. Não, eu tô vendo teu coração assim, ó, do outro lado da terra. Glória a Deus. Tu és fiel a mim. Ele buscou a fidelidade com Deus. Veja bem. Deve ter se entristecido, sim, porque quem é a mãe que vai dar um filho em sacrifício? Ficou alegre. E aí eu perguntei assim, será que eu tenho buscado Deus de tal forma que eu confie nele, que eu entregue o meu filho para ele? Que eu entregue o quê? O meu filho. Eu. Não que eu criei desde pequeno, não. Eu que sou filho, tenho me oferecido em sacrifício a Deus. Entende que a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela te dá... Depois começa a ler. Eu disse para a pastora Laura hoje, eu vou parar de ler, porque senão eu vou me embaralhar toda. E nem sei se estou no fio da meada, porque eu já nem estou seguindo o esboço. Mas, vocês estão me entendendo, amém? Amém. Então tá na bênção, é isso aí. Irmãos, o que eu gostaria de dizer é que cada um de nós pode ser cheio do Espírito Santo. Não precisamos invejar ninguém, porque o irmão está cheio do Espírito Santo, porque o irmão está recebendo muitas bênçãos. A gente não precisa, porque a gente pode ser essa pessoa. Sabe qual é o problema do crente? Que ele se autocoloca em depressão, irmãos. Ai, Deus não me usa porque isso, porque aquilo. Deus te usa e tu tem dado liberdade para que Ele venha te usar. Se você não consegue nem consertar os seus sentimentos aí, em relação à palavra de Deus, em relação aos mandamentos, estatutos de Deus, você quer ser usado pelo Espírito Santo? Ah, misericórdia, igreja. Me desculpa. Nós precisamos disso. Não é que seja uma coisa que eu vou buscar momentaneamente. Não, irmãos. Quanto mais sabedoria a gente tem, mais e mais e mais Ele vai dar. Amém? Mais e mais a gente vai prosperar. Mais e mais a gente vai poder usar. A gente quer sabedoria só para nós? Não, na igreja. Não é só para nós. É para todos. O que eu analisei, assim, que muitas vezes eu vejo as pessoas me dizerem assim, pá, tô fazendo um propósito com Deus, porque eu quero um carro novo. Eu vou fazendo um propósito com Deus porque eu preciso de uma promoção no meu emprego. Eu preciso de várias coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver em santidade. Não tem nada a ver com o que Deus quer. E aí eu fico louca pra perguntar assim, tá aí, um propósito com Deus pra avivar em teu coração, tu não quer. Porque na igreja eu não te vejo orar, dá vontade de perguntar. Mas sabe, não cabe a mim. As pessoas têm que buscar por si próprias. Entende? Porque é o que a palavra diz. Buscar-me-eis e me achareis. Amém? Ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E aí eu fico pensando assim, eu não invoco o nome do Senhor, eu não busco a presença de Deus, eu nem oro ao Senhor, nem para agradecer, nem para pedir, nem para nada. Eu mais ou menos dou uma palavrinha com Ele ali, e aí eu reclamo porque Deus não vem ao meu encontro. Eu reclamo porque Deus muitas vezes não alcança o meu coração, não me quebranta. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas assim, o culto estava mais ou menos hoje. Não é o culto estava mais ou menos. Porque pode ser que eu não saiba pregar de 1000 anos, mas alguma coisa aqui vai servir. Alguma coisa vai ter que tocar no seu coração. Amém? E senão Deus não tocaria no coração da pastora para mim vir aqui trazer a palavra hoje. Serviu para mim. Então o que acontece? Quando disser isso, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, glória a Deus. É interessante, porque daí a gente sai da igreja dizendo que estava mais ou menos o culto. Não, você que estava mais ou menos. Porque alguma coisa Deus vai tratar com cada um, uma parte, seja no louvor, seja na pregação. É como outro dia, acho que o Patrick pegou e disse que não importa se tu fala errado alguma coisa e tal. A gente entende, a gente não é leigo de um todo. Amém? A gente só não presta atenção de verdade.
Amém? Igreja, e buscar-me-eis e me achareis. Você tem achado o Senhor nas suas orações? Você tem achado? Pode dizer amém ou não amém. Você tem achado o Senhor nas suas orações? Você tem sentido realmente a presença do Senhor? Porque não adianta muitas vezes, irmãos, a gente criticar aqueles que estão buscando, que estão cheios da presença do Senhor, dizer, bah, porque fulano exige demais, bah, porque não sei o que. Irmãos, e nós estamos fracos, caídos. A gente está fraco, está caído, não consegue nem ver que nós estamos rastejando já no chão. E estamos apontando para o outro irmão que está lá, pulando na bênção e na glória, irmãos. Você tem buscado e achado a presença do Senhor? Ou você só busca e acha a presença do Senhor quando o seu calo está doendo? Ou quando está faltando coisa em casa? Tem uma irmã que eu admiro aqui na igreja, a irmã Vânia. Essa mulher é uma bênção de Deus. Sabe, às vezes quando eu estou perdendo a paciência com as coisas, eu admiro a Jesus por tudo que passou e eu olho para essa mulher. Sabe? Sempre valente. Sempre. Em meio às lutas, sempre valente. Aqui glorificando o nome do Senhor. Passando literalmente, se tem uma irmã dentro da igreja, eu não estou falando para exaltar ela, sabe quem é que dá esse espírito de ousadia? É Deus. Literalmente, ela diz que busca o Senhor sem cessar, e aqui na palavra diz, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aí o irmão saiu da igreja dizendo que a igreja estava fria. Mentira, o coração está mais pedrado que essa pedra que está na rua. E aí a igreja que estava sem unção. Eu nunca vi um culto se a irmã vai chorar, se derreter em lágrimas, ficar com a cara inchada de tanto chorar. Porque buscar-me-eis e me achareis. Ela sai daqui, pode ter luta em casa, pode ter luta onde for, mas ela está cheia do Espírito Santo. Por isso que ela consegue viver dia a dia com as provas. Lembra das bem-aventuranças? Está aí uma mulher pacificadora, imitadora de Cristo. Ah, mas com as lutas que ela tem eu não conseguiria. Conseguiria se tivesse alicerçado com Jesus. Conseguiria se tivesse buscando, se tivesse achando a presença do Senhor, quando buscasse de todo o coração. Essa é a diferença, igreja. A gente não busca. Nós estamos cheios de problema. Cheios de problema. Alguns a gente vai atrás, outros aparecem. Nós estamos cheios. E a gente já não busca a presença de Deus. Você lembra lá quando você era do mundo? Irmãos, até esqueci aqui. Irmãos, eu não vim para Jesus porque eu precisava de um emprego. Eu não vim para Jesus porque eu estava com um problema financeiro. Eu não vim para Jesus por uma série de coisas. Eu só vim para Jesus por um único motivo. O vazio que tinha aqui dentro. Imagem nenhuma que eu adorava. Reza nenhuma que eu fazia quando era do mundo preencher. Quando eu era do mundo, as alegrias falsas que hoje Satanás tenta colocar no coração do cristão, nenhuma jamais me satisfazia. Nenhuma. Conhecer o Patrick, eu achei que ia mudar as coisas. Amém, uma bênção de Deus depois que tudo se resolveu. Mas também não foi tudo aquilo. Eu vim para Jesus porque justamente isso que Deus fala hoje. E serei achado de vós, diz o Senhor. Quando eu vim para a igreja, eu era mais vazia que o coração do ímpio que está ali na rua. Eu era mais vazia que bola murcha. Eu era muito vazia. A falsa alegria que eu tentava passar para as pessoas era aquela alegria que vai embora, que não sustenta. A força que eu recebia não provinha de Deus, por isso que eu andava sempre cambaleando.
isso, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. O que é cativo? Aquela pessoa que está lá no cativeiro. Ele está falando aqui dos cativos da Babilônia, mas eu estou falando dos cativos do meu coração. Sabe qual cativo? Aquele que eu só descobri quando eu aceitei Jesus. E aquele que eu não posso perder até Ele voltar. Sabe qual é o cativo? É o amor. É a compreensão. É a alegria de viver em Cristo. Isso é que estava cativo do meu coração, que estava preso lá não sei aonde, que quando eu aceitei Jesus e vim viver uma história com Ele, Ele libertou e voltou aqui para dentro. E é isso que eu não posso perder, é essa luta que nós, igreja, não podemos perder. A gente pode não ter ganhado cargo na empresa, a gente pode não ter ganhado várias coisas materiais, mas a nossa luta, já diz a palavra, é contra a carne. Então, igreja, quando eu digo para vocês assim, buscar tudo isso, foi o que eu sem querer encontrei na palavra de Deus, na vida com Jesus. Deus, quem é Deus é tudo. E quem sou eu? Absolutamente nada. O que a gente faz para agradar a Deus, igreja? O que eu faço? Eu vim limpar a igreja, eu colaboro com algumas coisas. Não é isso que Deus quer. Quer saber? Deus não quer saber se você veio limpar a igreja hoje ou não. Deus não quer saber. Claro, tem as suas hierarquias, tem que fazer na igreja, tem. Mas Ele quer além disso. É que tem gente que faz por obra, dizendo, não, eu vou fazer porque meu galardão vai aumentar no céu. Ai, misericórdia, irmãos. Não é assim. Sabe onde é que está? Está aqui dentro, ó. Nós crescer em sabedoria, em bondade, em amor em Cristo. Eu vim para Jesus, igreja, destruída. Eu podia estar rindo, mas eu estava em pedaços, igreja. Eu não tinha esse amor que hoje eu tenho no meu coração, porque eu sou impaciente. Em nome de Jesus não vou ser mais. Mas eu tinha outras tantas coisas ruins em mim que Deus foi curando com o tempo. Tinha outras coisas em mim que não provia de Deus, e hoje Deus está me usando para que eu possa ajudar outras pessoas. Eu preciso buscar esses sentimentos cativos. Onde estava aquela pessoa compreensiva que tu era, aquela pessoa amável, aquela pessoa amigável, aquela pessoa que todo mundo queria ter por perto? Eu me perguntei, Satanás rouba o que é de melhor, que é da gente, e o pior a gente deixa. Não permita, igreja, não permita que Satanás roube o seu tempo de oração. Não permita que Satanás roube tudo que há de melhor em você. Não permita, igreja. Ore, busque a presença do Senhor. Aqui Ele está muito claro dizendo que Ele que sabe o pensamento que tem a nosso respeito, é pensamento de bem e não de mal, para dar o fim que cada um de nós desejar. E o que você tem plantado, igreja? O que você tem plantado na sua família, com seus amigos, as pessoas lá fora que estão caminhando? Porque se você olhar o irmão com indiferença, você está pobre de Espírito Santo de Deus. Então você precisa enxergar mais longe, mais adiante. Não enxergue as coisas terrenas, mas sim o que Deus tem para fazer. Porque a gente quer as coisas da terra, a gente quer as coisas palpáveis, a gente quer. Mas e a glória de Deus que a gente não vê? O Espírito Santo de Deus. Agora eu vou virar uma beata, vou ficar dentro da igreja o tempo inteiro, como já me disseram. Não é isso. É que quando a gente quer a presença do Espírito Santo, a casa de Deus se torna a nossa casa, e não casa de beato. Irmãos, eu fiquei feliz quando Deus me disse tudo isso, porque eu pensei assim, estava muito tribulada, eu pensei assim, poxa, Deus sabe o pensamento que tem ao meu respeito. E eu fui abrir a palavra em 2 Crônicas, que diz assim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. E se o buscares, o achareis. Porém, se o deixares, Ele vos deixará. Amém, igreja? Eu busco, Ele me encontra, e a gente vive numa comunhão linda. E eu queria saber da igreja, quantos perderam
o rumo desse foco que é Jesus? Quantos estão se importando só com os seus sonhos e deixando de sonhar os sonhos de Deus para a sua vida? Um dia, eu não lembro que a irmã Luici, nós estávamos conversando lá na cozinha de ensaio de louvor, e eu disse para ela uma coisa que eu vi que surpreendeu ela. E ela disse para mim, eu disse para ela assim: irmã, não deixa de sonhar os sonhos que Deus tem para ti. E eu digo para a igreja: não deixem de sonhar o sonho que Deus tem para vocês. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Seu coração está frio? Está gelado? Como é que está? Eu pergunto isso para você, igreja. Você tem deixado os sentimentos que não provêm de Deus entrar no seu coração? Não permita. Seja vigilante. Neste momento, preste atenção. Vê se não é o inimigo querendo te atrasar na tua bênção. Veja bem, igreja, se não é o inimigo querendo que você venha a regredir. A palavra de Deus diz lá em Êxodo, dizendo assim: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque sou o Senhor que te sara. Como é que está aí o coração? Como é que está aí os seus sentimentos? Você está vindo na igreja só por vir? Ou você está vindo na igreja porque você realmente sente a necessidade de buscar o Espírito Santo de Deus? Você está vindo na igreja por causa de quem, do quê? Irmãos, é tempo de nós perguntarmos isso para nós mesmos. Não sou eu, a irmã Josiane, que estou perguntando isso, não. É o Senhor que quer saber. É tempo de quê na sua vida? De ficar nessa apostasia, nessa geladice toda? Ficar aí parado enquanto Jesus está voltando e você não está fazendo absolutamente nada para plantar, regar essa sementinha? Qual o sentimento que está cativo, que está no cativeiro, que você precisa que volte para dentro do seu coração para que você viva uma vida em prosperidade e abundância com Cristo? O que está difícil de servir a Deus? Por que está tão difícil de servir em espírito e em verdade? O que está te impedindo de fazer isso? O que está te impedindo? O que é mais difícil do que ser pregado numa cruz que está te impedindo? O que é mais difícil que ser pregado numa cruz que está te impedindo de viver o Evangelho com Cristo? De viver uma vida... Eu não digo, irmãos, que você vai viver 24 horas por dia dentro da igreja. Eu digo que você vive no seu dia a dia, como eu já disse, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com a sua família, com seus irmãos em Cristo e com as pessoas. Irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus sobre todas as nossas vontades, as nossas paixões. Sobre o pecado que tenta invadir o nosso coração contra inúmeras coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos é começar amando nós mesmos. Irmãos, a gente não ama nem o nosso pai, a nossa mãe direito, não trata nem bem direito. Quem dirá amar o nosso próximo? Eu descobri que ser casado foi um desafio muito grande. Porque eu estou aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas, aprendendo a amar meu marido. Porque a gente aprende a amar dia a dia, não é assim, amo-te para sempre foi. Não, porque... a gente tem seus nossos defeitos e as pessoas também têm. E agora aprendendo a amar meu filho, a amar muita coisa ao mesmo tempo. Mas bênção porque Deus vai trabalhando no nosso coração. Igreja, a hora está passando. E o que Deus colocou no meu coração foi isso. Como é que está o nosso coração diante da presença de Deus? Em 2 Crônicas também 7 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A sua terra é aqui. Porque o Evangelho de Deus, ele se discerne aqui dentro, no nosso coração. É daqui para fora, não é de fora para dentro. E eu gostaria neste momento
Eu acredito que seria isso que Deus queria tratar. Amém? Se a igreja entendeu. Misericórdia de mim para a próxima pregação. Mas se eu falar mais, eu garanto que será da minha cara. E não quero isso. Eu gostaria que neste momento você refletisse. Feche seus olhos, por gentileza. Feche seus olhos e busque a presença do Senhor. E faça essa pergunta: o que está me impedindo de ter comunhão contigo, Senhor? Por que, Pai, eu não consigo acordar e te agradecer por meu dia? Senhor, estou cego demais para entender por que durante o dia eu mal penso em Ti. Senhor, estou cego demais para entender que no final do dia eu nem consigo me ajoelhar para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Oh, Pai, quem sou eu, Senhor? O Senhor me escolheu para estar aqui nesta terra. O Senhor me escolheu para eu ter o livre-arbítrio de voltar ou não para a casa de Deus. O que há comigo, Pai, que eu não consigo me converter dos meus maus caminhos? O que há comigo, Senhor? Pergunte a Deus, clame a Deus. O que está te incomodando? O que no seu coração está te impedindo, muitas vezes, de adorar, de buscar, de estar em santidade com Deus? O que Deus quer saber? Não é para mim que você vai falar, é para o Senhor. Ele está aqui. Creia que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Pergunte para Deus: Senhor, o que há em mim de errado que eu não consigo nem jejuar para te buscar? O que há em mim de errado, Senhor? Por favor, Pai, eu preciso ouvir a Tua voz. Humilhe-se diante da presença de Deus e pergunte para Deus o que está cativo no seu coração. Quais são os sentimentos que você tinha de tão bom que foram embora? Cadê aquela essência da adoração, primeiro amor com Deus? Pergunte ao Senhor: por que na minha casa só há contendas? Por que eu não consigo me relacionar bem com as pessoas? Por que, Senhor, eu sinto esses sentimentos que não provêm de Ti? Por que eu sou assim? Por quê? Porque aquele que disser que não tem um erro, que não tem um pecado, já está pecando. Diga ao Senhor: eu não consigo te buscar, eu não consigo te adorar. O que há comigo que eu não consigo ouvir a Tua voz? Busque a sabedoria que vem do alto, igreja. Clame a Deus neste momento. Chore, busque. Se você está com dificuldade, este é o momento. Não sinta vergonha do seu irmão do lado. Ele não está nem aí para você, porque ele também está buscando, igreja. Se você sente vontade de gritar, grite. Se você tem vontade de chorar, até a última lágrima do seu olho. Se você quer ficar quietinho, se você quer ajoelhar, se bênção, faça o que Deus está tocando no seu coração. Mas não saia da igreja hoje sem a resposta do Espírito Santo. Não saia da igreja hoje sem saber por que você está frio desse jeito. Ou você quer continuar dessa forma, frio, com o seu coração em pedras. Não deixe Satanás roubar os seus sonhos. Não deixe de sonhar o que Deus está sonhando para você. Não deixe de crer nas promessas que Deus te deu. Não deixe de crer. Quem quer que você não creia é Satanás. E ele já foi destronado não uma, mas duas vezes. E será a terceira, igreja. E você estará lá para ver a prisão do maldito. Mas você precisa buscar sabedoria. A palavra de Deus diz: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia.
Glorifica o nome do Senhor, por você hoje estar sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Não perca tempo, igreja. Não perca tempo. Comece dando um abraço no seu irmão, na sua irmã. Comece amando-se a si mesmo. Comece amando a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas essas coisas que você sente que não provém de Deus. E expulsa isso no nome de Jesus. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Busque e clame a presença do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, não esqueça, é amar a Deus sobre esses sentimentos que tentam te invadir. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Entender que somos falhos, que somos errantes e que precisamos a cada dia ser tratados. Volte à essência. Diga para Deus: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor contigo. Eu perdi, Deus, eu perdi a essência, eu perdi o foco. Diga para Deus: eu preciso voltar a este caminho. Se você está sentindo que Deus quer fazer isso com você, coloque-se de pé. Eu não vou orar em você, você que vai orar por você mesmo. Amém? Se você quer esse renovo espiritual, este é o momento. Se você quer esse amor novamente no seu coração, este é o momento. Coloque-se de pé aquele que quer essa essência novamente no coração. E vamos orar junto com o Senhor. Aqueles que querem realmente, sabe? Não desperdice o tempo de Deus. Desculpa a sinceridade, mas não desperdice a presença, o tempo de Deus, que é precioso. E a hora vem. Clame ao Senhor, igreja. Busque a presença de Deus. Diga para Deus aonde você quer ser tratado neste momento. Oh Deus, Pai querido e Pai amado, no nome de Jesus. A tua igreja nesse momento, Senhor, foi tocado pela tua palavra. Nós sabemos, Pai, que pensamentos de bem e de paz o Senhor tem a nosso respeito.